Abra aí, então, Mateus capítulo 22, versículo 15, até o 22. Vamos lá? Vou ler. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Não dás preferência a ninguém, porque não considera a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: Por que me põem à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai a César, repita, irmão, repita comigo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles se maravilharam e, deixando-o, se retiraram. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos dê a graça de entendermos um pouco mais da Tua palavra. Pedimos a atuação do Teu Espírito Santo, trazendo luz, de forma que possamos enxergar a Escritura, entendê-la da parte do Senhor, claramente possamos aplicar os princípios que hoje aqui, as lições, os ensinamentos que vamos, Senhor, ouvir. Te pedimos misericórdia, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é o texto bíblico clássico, talvez um dos textos mais conhecidos pela resposta famosa que Jesus deu. Como o próprio texto deixa muito claro, o alvo aqui era pegar Jesus em alguma palavra que pudesse causar sua prisão, pudesse causar ele ser preso, no máximo, pelo menos preso, e fazê-lo parar com as pregações, né? Através dessa prisão, provavelmente Jesus seria assim defamado, porque foi preso, e aí as multidões parassem de procurá-lo e de ouvi-lo. Os líderes religiosos tinham muito ciúme de Jesus, muita dificuldade de recebê-lo, porque ele não aprendeu conforme os seus ditames. Nós explicamos aqui outro dia, onde os fariseus, eles tinham o seu formato de ensinar. As crianças cresciam aprendendo dos mestres e depois seguiam para a escola rabínica aqueles que queriam se dedicar à obra do Senhor, ao ensino da palavra. Essa caminhada de estudo ia dos 13 anos, né, até os 13 no básico, Pentateuco, e dos 13 anos aos 30 se estudava todos os livros do Antigo Testamento, os textos poéticos, os salmos, né, os provérbios, os cantares de Salomão, vamos dizer assim também, Eclesiastes, basicamente, e também os profetas maiores, menores, todos os textos do Antigo Testamento que estavam à mão deles na época. E depois que a pessoa terminava aos 30 anos, ela era, então, consagrada, vamos dizer assim, para ser doutor da lei, que é também chamado nos evangelhos de mestre. Os mestres poderiam ser saduceus, fariseus, e assim segue conforme os partidos. Poderia ser um escriba e, ao mesmo tempo, acumular uma outra função também, além de escriba. O que o escriba fazia? Ele transcrevia, ele
promovia uma cópia dos textos da lei, uma cópia dos profetas, uma cópia do Antigo Testamento, e chamamos assim Antigo Testamento, que na época não era junto, conforme temos hoje. Então, Jesus não havia participado da escola rabínica. Você vai encontrar em um dos evangelhos os líderes religiosos perguntando: quem é esse que nós não conhecemos? Quando eles falam assim, eles estão dizendo: não faz parte daqueles gerados por nós. Nós não temos registro dele no nosso meio. E você sabe que o registro da sabedoria de Jesus está no texto de Lucas, quando Lucas destaca que o menino crescia e se fortalecia. E ele crescia no conhecimento e na graça do Senhor. Todo o seu crescimento foi fruto da experiência com Deus, é claro, conhecimento da Escritura. Jesus conhecia toda a Escritura, e ele demonstra isso várias vezes. Ele conhecia muito bem. Aliás, irmãos, tem algo que tem que ser retirado, né? Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Não só os homens conheciam muito a Escritura, mas as mulheres também. E normalmente era papel das mulheres, eu estou falando da época de Jesus, o ensino para os seus filhos, o ensino da palavra. Porque nesse tempo, provavelmente, pela vida na cidade um tanto diferente do que era comum, as mulheres ficavam mais tempo com seus filhos, então ensinavam. Onde você pode ver essa sabedoria que era das mulheres? Só basta você ler a oração de Maria. A oração de Maria está cheia de informações importantíssimas que demonstram a profundidade que ela tinha do conhecimento da Escritura. Ah, pastor, certamente o marido ensinava. Não, meu irmão. Você tem que se lembrar que Maria, quando o anjo do Senhor veio encontrá-la, ela estava com compromisso de casamento, mas não tinha tido uma trajetória com um esposo ao seu lado. O compromisso do casamento estava iniciado, mas não concluído. Ele era concluído com a relação sexual que concluía o ato do matrimônio na cultura judaica. Aliás, até hoje, também aqueles que seguem ainda no judaísmo, na fé judaica comum hoje, ainda segue esse mesmo padrão. Então, veja bem, Jesus não era respeitado por eles. Voltando para o nosso assunto, né? Na verdade, eu quis aqui dar uma palavra. Estou falando dos homens, né? Que todos aprendem, que os homens seguiam a carreira e tudo, mas não era proibido as mulheres estudarem a Escritura de forma nenhuma. Elas participavam também nas sinagogas, participavam no templo, não junto, elas ficavam num lugar só para mulheres. Estou dando nenhuma ideia aí para isso, tá? Estou dando nenhuma ideia para nós, eu estou falando da época do que acontecia lá. E elas aprendiam também a Escritura do mesmo jeito. Volto a dizer, irmãos, Maria entendia muito de Bíblia. Aliás, quem sabe um dia aqui, né, nós vamos estudar a oração dela, e você vai ver que profundidade, que palavra profunda é as palavras que ela usa na oração. Aliás, não sei se você notou, mas as pregações nos textos de Atos de Pedro carrega muito conhecimento. Você vai ouvir muito conhecimento da parte de tantos outros, demonstrando que as pessoas conheciam a Escritura. Qual é a mensagem para nós? Nós precisamos conhecer a Escritura. Nós precisamos saber o que aconteceu nos trechos bíblicos, os episódios na vida de Abraão. Alguém está contando, não, porque Abraão primeiro fez isso. Aí alguém chega, não, primeiro não, isso aí foi depois. Não é? Ou seja, de forma que você possa saber o que está sendo dito. É isso que eu quero dizer, não é para também ficar mostrando que sabe mais do que os outros, não é nada disso. Mas o conhecimento da Escritura permitirá que você possa entender e aplicar na sua vida. Amém, queridos? Retomando aqui o texto de Mateus. Então, Jesus estava agora recebendo uma indagação da parte desses líderes religiosos, não era com o objetivo de aprender a palavra. Eles não queriam ouvir a sabedoria de Jesus. Eles queriam colocar Jesus em uma má situação. Qual era?
Quando eles perguntam, devemos pagar tributo a César? Se Jesus responde, não. Então eles poderiam denunciar Jesus que ele estava se levantando contra César e a lei romana. Então ele seria preso, seria julgado por Roma, como alguém que estava incitando o povo para que o povo não obedecesse às leis. Roma, nesse tempo, era a autoridade suprema sobre a maior parte do mundo, e os romanos exerciam essa autoridade sobre os judeus também. Nós falamos aqui o outro dia, né, que eles permitiam certo governo para com os judeus, eles podiam governar até certo ponto, e eles não cumpriam, né, eu quero acrescentar aqui um pouco mais, os judeus não precisavam cumprir algumas coisas que os romanos requeriam dos outros povos. Os judeus não eram obrigados a, no sábado, trabalhar sob a ordem romana, porque eles guardavam o sábado. E por que os romanos não batiam cabeça com isso? Porque só ia arrumar guerra, só ia arrumar problema. Então, eles podiam guardar o sábado. Eu digo porque Roma, como exercia autoridade, poderia trazer algum decreto, olha, vai haver tal atividade e todo mundo tem que fazer. Eles não podiam fazer isso porque ia dar brigueiro. Quero relembrar os irmãos aí que só em Jerusalém, até o ano 70 depois de Cristo, está registrado na história das guerras de Israel, por exemplo, você vai encontrar que houve 40 insurreições em Jerusalém. Até o ano 70, Jesus morreu na cruz, foi assunto ao céu, teve 40 insurreições. Na época de Jesus, houve pelo menos uma, que a Bíblia vai narrar de longe. Onde é que está escrito, pastor? Quando Barrabás está ali para ser morto, você vai estudar sobre Barrabás, ele era uma pessoa que tinha o interesse de levantar-se contra Roma. E ele seria julgado para morrer porque ele era o líder de uma sedição. Você vai encontrar indícios fortíssimos disso. Então, nos evangelhos nós temos como saber que houve na época de Jesus. Qual o outro trecho que nos mostra isso? Quando a igreja começa a crescer, começa a se expandir, há um tumulto, chamam Gamaliel se intromete lá, e ele diz, olha, se esse pessoal é de Deus, vocês não vão poder fazer nada. Aí Gamaliel cita um homem que apareceu liderando um grupo, mas que não deu em nada. O que era aquilo? Provavelmente mais um movimento para levantar-se contra Roma. Então isso era muito comum. Então eles queriam transformar Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eles queriam transformar Jesus em um inimigo de Roma. Ele falou contra Roma, ele disse que não tem que pagar tributo. E então eles conseguiriam o que queriam, que era fazer Jesus parar de pregar. Qual foi a atitude de Jesus? Verso 18, acompanhe. Versículo 18. Mantenha sua Bíblia aberta aí, espero que ninguém tenha fechado. Vamos lá, irmãos? Olha a atitude de Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse, por que me põem à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Aí eles mostraram, né? Um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e inscrição? O que eles responderam? De César. Aí a resposta de Jesus, a orientação. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós temos um ponto importantíssimo. Jesus não brigou com eles ao ponto de, vamos dizer assim, de promover um tumulto, uma discussão. Ele foi incisivo, ele disse, olha, vocês estão me pondo à prova. O termo hipócrita aqui, irmãos, era um termo muito usado na época, tá? Hoje em dia alguém pode, né, ficar até chateado. Fulano disse que eu sou hipócrita. Você usa esse termo hoje, você vai arrumar um problema.
mas na época a palavra hipócrita era muito usada. Muito usada, significava uma pessoa que não estava expressando a realidade do que realmente queria, ou do que realmente era. Você vai encontrar isso quando Jesus confronta os fariseus, ele cita a palavra hipócrita, é uma coisa muito comum de utilizar. Então Jesus aqui não arrumou uma briga. Ele foi incisivo, ele foi direto. Entenda bem o que eu estou falando. Jesus responde para eles de uma forma que organiza bem e não permite haver nenhum tipo de problema para ele, e ao mesmo tempo ele prega corretamente. Deem a César o que é de César. O que significava isso? Entregue o dinheiro para César. Tem até a figura dele. O que Jesus estava dizendo? Não arrumem problema com o sistema do imperador. O dinheiro é algo dos homens. Não, absolutamente, não envolva Deus nisso. Como assim? Não arrume problema com este assunto. Organize bem na sua vida. Irmãos, isso aqui é uma mensagem para nós até hoje. Resolva as suas coisas. Faça tudo o que tem que fazer, mas não se esqueça, há algo que você tem que dar a Deus. Aí, pastor, o que a gente deve dar a Deus? Leia os 10 mandamentos. Você vai saber o que deve dar a Deus. Você deve se apresentar a Deus com um coração disposto a honrar os pais, a levar a sério o nome dele. Eu estou falando uma linguagem de Antigo Testamento. Vamos lembrar aí, irmãos, quando Jesus falou isso aqui, na cabeça de quem estava ouvindo, eles lembravam de quê? Dos evangelhos? Não, nem tinha se concluído ainda. Eles lembravam das cartas de Paulo? Não, isso é lá na frente, no futuro ainda. Esses homens aqui tinham a cabeça pensando na lei de Moisés. Então, quando Jesus disse, dai a César o que é de César, dê o tributo que ele está pedindo. César não está pedindo um imposto que ele impôs. O que a palavra imposto significa, irmãos? Exatamente isso. É uma imposição, você vai ter que dar. Quem é que ordenava ali? Entenda, nós estamos falando sobre como nos portar perante as autoridades, certo? Nós já falamos em mensagens anteriores que as autoridades é todo mundo que Deus colocou para ordenar sobre as nossas vidas. Nós já falamos que na época as autoridades, lá em Romanos 13, a partir do verso 1, nós já falamos que a diferença das autoridades daquela época para a nossa é que hoje você escolhe as autoridades que vão ordenar sobre a sua vida. Quando eu digo ordenar sobre a sua vida, aí você lembra que nós falamos aqui, o poder executivo, são os governadores, os prefeitos, o presidente da república. Poder legislativo, os deputados, senadores, vereadores, não é isso? Nós estamos aí às margens da eleição. Como eu já tenho dito, nós não vamos aqui, Deus tenha misericórdia, nunca jamais esse púlpito seja usado para chamar um candidato para orar por ele, né? Indiretamente falar de um candidato. Não, irmãos, aqui nós cremos que este púlpito foi dado por Deus para ministrar a palavra de Deus. Mas ministrando a palavra de Deus, nós vivemos num mundo, e que nós não podemos ser alienados desse mundo. Nós não vamos citar nome de político algum aqui, mas nós precisamos observar na Escritura o que a Escritura diz que eu tenho compromisso de fazer e de ser. É esse o alvo dessa mensagem, do estudo. Ah, pastor, muito chato, né, esse assunto, eu não gosto de falar de política, não. Eu digo, pois é, eu vou só repetir um pouquinho, irmãos, aqui um pouco que eu falei, com outra roupagem, né, porque é bem vasto. Você tem todo o direito de não gostar, mas quando você for no supermercado, a política vai ordenar nos valores lá. Quando você for atrás de emprego, a política vai ordenar sobre se tem emprego ou não. Então, como que eu vou viver alienado desse assunto se eu vivo num mundo em sociedade? Eu tenho que saber, e eu tenho convocado aqui,
Irmãos, olha só, você que está nos assistindo de casa, se você não sabe o que um vereador faz, você tem que saber. Porque se aparecer um vereador prometendo que vai fazer chover onde não tem chuva, aí você fica esperto com ele. Você já toma cuidado, né? Já toma cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque eu não vou desperdiçar meu voto. Irmãos, todo crente tem que ter um compromisso cidadão com a cidadania. Ele vive no mundo, a vida das pessoas de respeito a ele, no que diz respeito ao quê? Ele, quando escolhe, tem que escolher certo. Como é que escolher certo? Escolher o meu vizinho, pastor, porque é gente boa. Não é isso que nós estamos falando. É escolher dentro de um princípio que a Escritura Sagrada traz. Escolher dentro desse princípio. E aí, observando sobre como devemos nos portar, nós estamos vendo que Jesus organiza isso. Ele deixa claro que não se briga por aquilo que nós não podemos mudar. O que Jesus não podia mudar aqui, irmãos? César era imperador. E ele impôs, e ele tinha autoridade para impor, porque ele tomou o poder sobre aquela nação. Os irmãos estão entendendo? Aí vai Jesus lá dizer assim, não, tem que pagar não. Ia mudar o quê em Roma? Estou falando dentro de um contexto que o poder sobre uma nação era tomado na base da espada, da guerra. O que Jesus falasse não ia determinar nada. Eu estou falando assim de Jesus dentro de uma linguagem humana, viu, irmãos? Pastor, Jesus é Deus. Meu irmão, eu estou falando dentro de uma linguagem humana. Aí, mensagem, né? Mensagem para nós. Existem coisas que falamos que não vai mudar em nada o contexto. Mas você encontra aquele que não perde uma briga, não perde uma discussão. O que Jesus está fazendo aqui é que ele está dizendo o seguinte, ninguém vai arrumar briga com quem quer arrumar briga. Os líderes religiosos queriam briga ou não queriam, irmãos? Queriam. E Jesus encerrou a briga, dizendo, dá quem tem autoridade que está impondo o que ele quer. O rosto aqui não é dele? Pois é, traga para ele o que é dele. Ele tem autoridade. Irmãos, preste atenção, porque vai que alguém, pastor, forçou uma barra agora, nada a ver. Olha só, olha só. Quando Jesus disse assim, qual é a inscrição que está aqui? Jesus estava dizendo, não é o rosto do imperador? Irmãos, quando o imperador tomava o poder, e então ele marcava a geração do poder dele, ele mandava então cunhar dinheiro com o rosto dele. Todo mundo ia comercializar ali, utilizando o rosto do imperador. Marcou a história. Deu para entender? Deu para entender? As pessoas, o que tem em todo lugar? Dinheiro tem em todo lugar. Todo lugar, na sua casa, no seu bolso, na sua conta, no comércio, em todo lugar alguém está trabalhando para ter. E aí estaria o rosto do imperador em todo lugar. O que Jesus estava dizendo quando ele dizia, olha, quem é o rosto desse homem aqui? Pois é, ele fez com esse interesse, ele gosta disso aqui, entrega para ele, não arruma problema. Eu estou falando da época, tá, irmãos? Entenda bem, nós estamos fazendo uma leitura visando entender o que Jesus entendia ali, qual era o interesse de Jesus se portar do jeito que ele se portou, o que significava ele pegar a moeda e mostrar e perguntar de quem é a inscrição que está aqui. Ele não escreveu o rosto dele, isso aqui é dele. Ele é o homem de maior autoridade no império, ele é um imperador. Não arrumem problema com esse homem. Dá a ele o que ele está impondo. É o imposto. Compreenderam aí, irmãos? O imposto é imposto. Está imposto, você não tem para onde correr. Você lembra do outro trecho que Jesus, mais uma vez, demonstra isso? Chegaram para Pedro, né? Aí encheram a cabeça de Pedro lá. O teu mestre não paga tributo.
Aí Pedro entra no lugar onde Jesus estava numa casa, e aí Pedro, em outras palavras, chega assim e diz: Senhor, quero falar contigo, quero falar com o Senhor. Sim, Pedro, mas antes, pega a vara, vai pescar, e tu vai pegar um peixe, dentro da boca desse peixe você vai encontrar tanto em dinheiro. E você vai pagar o meu e o seu tributo. Pedro, ele ia exatamente questionar sobre pagar o tributo. Não é o nosso texto, eu só estou citando. E aí Pedro vai lá, pesca e paga o tributo. E é claro que pagou. O que Jesus estava dizendo mais uma vez? Ô Pedro, eu vim resgatar vocês. Eu não vim mudar a política do César. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não deve se envolver para mudar a política. Hoje mudou. Eu não estou falando do nosso contexto. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Estou falando do contexto da época. Veja bem, irmãos, nós precisamos buscar extrair tudo que realmente estava acontecendo. Nós não podemos olhar para esse texto com os olhos da nossa cultura local, com o tipo de governo que tem no nosso tempo. O governo democrático, eleito por voto, não tem nada a ver com o governo da época. Pastor, mas eu queria saber o que a palavra de Deus diz para mim. Meu irmão, primeiro passo, entender o texto, como ele é na época, por que Jesus disse isso, o que estava acontecendo. Depois a gente pode observar qual a realidade que me ensina algo aqui. Ok? Qual é a realidade que nos ensina aqui? Que Jesus tinha uma missão e ele não se meteu em coisas que não era para se meter. O alvo de Jesus era salvar o que se havia perdido, encontrar o que se havia perdido. Eu e você. E dê a Deus o que é de Deus. E aí eu volto a dizer, dar a Deus o que é de Deus é um povo bem disposto, cumprindo os 10 mandamentos. Pastor, mas ninguém consegue cumprir a lei. Irmãos, nosso assunto não é esse. O assunto não é a lei, senão a gente vai gastar um tempo aqui falando sobre a lei e tal, enfim. Não. Eu estou falando dos 10 mandamentos. Por que os 10 mandamentos? Porque ele resume a lei. Todo o texto da lei se resume nos 10 mandamentos. Você vai encontrar tudo que está na lei nos 10 mandamentos. No passado nós fizemos aqui uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos. Não sei quanto tempo levou, está gravado, mas eu não lembro quantas pregações, mas foi bastante longo. Eu me lembro que nós caminhamos assim, né? Mostrando que os 10 mandamentos é o resumo do que está escrito em todo o texto da lei. Durante as mensagens sempre tinha esse vislumbre que provava isso. E eu me recordo, né, claramente de um princípio que está quando Deus deu a lei. Você vai ler lá Êxodo, e você vai encontrar Moisés indo até Faraó, e a primeira palavra que Faraó ouve de Moisés é: deixa o meu povo ir. Aí o Faraó diz: mas para quê? Como assim? Não, deixa o povo ir porque o povo vai celebrar o Senhor no deserto. Seria o momento em que o povo estaria aos pés do monte e o Senhor lá no cume do monte, e ele entregaria a lei. Seria, em outras palavras, o casamento de Deus com o povo. O casamento aí eu estou falando no sentido de aliança. Deus entrega a aliança para o povo. E quando eu disse assim, dê a Deus o que é de Deus, o que Deus estava visando era apresentar um povo apto para estar em sua presença. Para existir um povo apto para estar em sua presença, esse povo precisava reconhecer Deus como Senhor de suas vidas. Deus mostrou isso quando tirou o povo de Israel com mão forte do Egito. Eu sou Senhor e eu é que mando. Cada praga abateu um Deus do Egito, e era o Deus dos seus senhores. Então Deus mostrou, os senhores do povo de Israel,
Deus mostrou que quem é Senhor mesmo é Ele. E quando Ele leva o povo no meio do deserto, isso foi proposital. Deus poderia ter levado no meio das cidades, parando nas cidades e obtendo água, comida. Mas não, Deus levou no deserto, para que o povo visse o poder de Deus. E quando chegasse na entrada da terra de Canaã, esse povo já estava bem discipulado, bem entendido de que Deus é Senhor e Ele pode tudo. E então cresce que pudesse entrar na terra de Canaã. Eu estou reforçando que deve se entregar a Deus o que é de Deus. Entregar a Deus o que é de Deus é que de prisioneiro hoje sou livre. Do Egito saí e estou agora rumo a Canaã celeste. Eu tenho uma missão: ter uma vida que exalta a Deus, que glorifica a Deus. Quando a minha vida é alvo da manifestação da mão poderosa de Deus, fazendo água sair da pedra, comendo pão em meio deserto, fazendo com que o povo beba água que sai da pedra, toda a trajetória, um povo bem disposto. A palavra de Deus está dizendo que, finalmente, é entregue a Deus o que é de Deus. O povo de Israel foi gerado por Deus, era de Deus e com Deus deveria andar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, olha só, vamos voltar agora para o texto aqui. Jesus está ensinando em Mateus 22, versículo 15, que eu não devo me envolver com discussões para assuntos que não vão edificar. Eu não devo arrumar brigueiro com quem quer arrumar briga. Né? Depois você vai ver Paulo dizendo, olha, não convém ao homem de Deus contenda. Que você vai ver Paulo orientando que aos diáconos, ele não deve ser contencioso, ou seja, não deve se envolver em brigas. De onde surgiu isso? Olhe para Jesus. Então, como eu devo me importar perante as autoridades? Eu não vou arrumar briga. Aliás, irmãos, o nosso alvo é o reino de Deus. E o reino de Deus, quando em pleno vigor na vida de um crente, só vai gerar coisa boa. Amém, queridos? Muito bem, agora é a introdução, como eu disse, vou terminar só domingo. Isso é só introdução. É só a introdução do texto principal de hoje, que eu não tenho pretensão de terminar, mas eu estou iniciando. Abra sua Bíblia aí em Tito. Por que eu quis explanar Mateus 22? Porque aí ficou claro que Jesus, na sua conduta, ele nos ensina que eu tenho que andar de uma forma que eu respeito as autoridades, mas eu não me desvio de Deus. Compreende? Por isso que dê a César o que é de César, isso não é nosso assunto. Nós não viemos aqui para brigar por causa desse imposto, meu irmão. Nós viemos aqui para declarar, Jesus, né? Para declarar que o que estava perdido foi achado. Que Deus amou o mundo de tal maneira, foi Jesus que falou isso, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Dê a Deus o que é de Deus. Seja obediente a Deus. E aí, irmãos, automaticamente, eu não ia fazer isso, mas eu já vou logo agora. Automaticamente, você pega todo aquele pessoal, se tiver alguém aqui, eu não estou sabendo de nada, tá bom? Eu sempre digo isso. Mas não estou mesmo, porque eu não jogo em direto. Se eu tiver que falar alguma coisa para alguém, eu chamo a pessoa. Mas eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar. Aí você pega aquelas pessoas que às vezes estão na internet
e estão lá esbravejando, discutindo, defendendo político A, B e C, brigando com quem defende, quem não é para defender. E essa pessoa, se você for perguntar, e aí, meu irmão, você crê em Deus? Sou servo do Deus Altíssimo. Mas acabou de ter um brigueiro. Meu irmão, e aí eu ouvi um comentário muito sábio de uma pessoa dizendo assim, eu não discuto teologia na internet, porque basta a primeira palavra. E aí o outro fala, e o outro aí fala de novo, aí você repete, aí você responde. Aí a pergunta que não quer calar. Eu vou logo dizer isso para você entender. Fique bem atento. Irmãos, coitado se você hoje aqui está dizendo que assuntos que não tem nada a ver. Você está mal, hein? E aí, é claro, você que está em casa do mesmo jeito, estou falando, está mal, hein? Por quê? Porque o grande problema da igreja do nosso tempo é que tem um monte de assuntos que é vida que Deus olha assim. É atitude, Deus nos vê 100%. Deus não dá desconto. Não, meu servo está lá chateado, enfim, com os políticos, ele está lá brigando com a meia dúzia, mas isso aí para mim não tem nada a ver, não. Pastor, Deus está nem aí para o meu partido, pastor. Quem tem seu partido, tem o seu partido, isso não tem nada a ver. Meu irmão, a nossa vida 100% tem a ver com Deus. Não existe esse negócio, eu faço parte da igreja, entra na igreja, é o crente. Lá fora não é. Né? Não é assim que funciona. Nós estamos aqui, e isso faz parte da nossa conduta, buscar Deus juntos, orar, ler a Bíblia, ouvir a pregação, mas servo de Deus mesmo sabe que ao sair dali é que está o grande desafio. Viver de uma forma agradável a Deus. E aí, irmãos, eu não posso ter chilique, não posso. Eu fui chamado para seguir a Jesus, e Jesus separou bem as coisas. Ele deixou claro, claríssimo, que eu tenho que ter uma conduta firme, porém, eu não posso me embrenhar em coisas que não vão glorificar a Deus. Discussões, brigas infindáveis, não vão alcançar nada. E como eu disse, eu vou logo dizer agora. Irmãos, há uma obra profunda, tremenda, que está acontecendo agora na vida de todo aquele que entendeu o que nós acabamos de falar, que Jesus fez. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Olha só, eu tenho 12 para cuidar, eu vou à cruz para salvar os homens, eu estou envolvido com isso, eu não gastarei tempo com aquilo que não vai levar ninguém a nada. Meus irmãos, é muito sério isso, porque há muitas pessoas que precisariam fazer, como diz um escritor, né? Uma limpeza na mente, porque o dia todo fica se sujando com assuntos que não tem nada a ver. O vizinho fez isso, e ele botou o som alto, e o Beltrano passou e não falou comigo, e Beltrano de tal, agora que está apoiando político tal, então não está falando contra mim na internet, porque eu apoio o outro. Meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia e faz crescer esse pessoal na fé. Por quê? Porque, meus irmãos, tudo isso que está acontecendo agora, toda a linguagem humana, todo o assunto que é César e o que ele quer, vai passar, mas as vidas são eternas. E se nós não estabelecermos o foco de que existem pessoas, em palavras práticas, você vai lá, domingo, vamos supor, domingo você tem lá um encontro de família, e vai estar lá o pessoal do partido que você não gosta, que é da sua família, e do candidato tal, que você não gosta, que você é de outro candidato. Você como cidadão, tem liberdade de fazer campanha para quem você quiser. É ou não é, irmãos? Não é? Nós temos a liberdade
na democracia do nosso país, de exercer, de andar com o adesivo do candidato. Eu é que não faço, porque eu sou um pastor, eu não vou demonstrar, tá? Não vou, você não vai saber aqui quem é que eu vou votar, não vai saber, porque o objetivo, do mesmo jeito que você, se eu fosse do time A, B ou C, você não saberia, não faria, porque há algo maior. Estou aproveitando para ensinar sobre isso. Há algo maior do que todas essas coisas que eu não abro mão. É a idoneidade para pregar a palavra. Pregar a palavra. Para você ter uma ideia, até nas profissões há um cuidado com isso. Uma vez eu liguei para um advogado, e aí a música que estava rolando era uma música do time dele. Não vem ao caso do time. Aí, quando ele atendeu, eu disse assim, olha só, tu sabe que tu não podia botar essa música aí, né? Aí ele riu e disse, eu sei, pastor, mas eu não consegui resistir. Por quê, irmãos? Porque a recomendação para o advogado é que ele não tenha time, ele não tenha nada que possa dizer que ele terá uma inclinação para aquilo ao defender alguém. Agora, se você encontra isso para um advogado, quanto mais para um pastor, que precisa pregar a palavra de Deus, aí eu aqui pregando, aí o caba sabe que eu sou do time tal, que eu gosto do time tal, né? Aí diz, ele só está falando isso porque ele é do time fulano de tal. Os irmãos estão entendendo como pode atrapalhar? Diga amém aí, meu irmão. Pode atrapalhar. Pastor, deixa de besteira, homem. Não, meu irmão, é sério. Sabe o que todo pastor deveria? Eu infelizmente, já vi pastor que no púlpito botou lá o coisa lá do time dele. Como é que diz? O brasão, né? A bandeira, alguma coisa lá que identificava. Eu fiquei triste. Fiquei triste. Triste assim, eu conheço, né, amigo. Eu digo, meu Deus, não entendeu ainda. Irmãos, nós estamos numa condição superior a tudo que está aí. O time vai, vem, um dia ele foi fundado, talvez se acabe um dia. Está certo? Mas uma coisa vai permanecer, a Escritura. E um pastor foi chamado para ser o portador da Escritura Sagrada. E ele não pode se embrenhar em nada. Eu estou falando dentro do assunto, eu estou falando sobre a interpretação do texto 22 de Mateus. Ele não pode se embrenhar, porque se a ênfase é a pregação do Evangelho, as pessoas tendem a ser tendenciosas. O pregador não pode ser. Porque se ele prega uma palavra que não é dele, ele não pode inserir pensamento próprio. A palavra é de Deus, não dele. Por isso que às vezes a gente está pregando, você não gosta. Não posso ajeitar a palavra, não dá para mudar, não é minha. Não é minha palavra, a palavra é de Deus. Então, como eu disse, eu vou só ler o texto, porque não dá para continuar. Não dá para continuar, porque o nosso tempo já era, mas vamos ler aí Tito 3. Aí eu creio que só a leitura já arremata, e domingo de manhã você está animado para vir para a igreja. Né? Amém, querido? Você que está em casa, se você não está de quarentena, não está no grupo de risco, domingo de manhã, igreja. Igreja. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Meu irmão, joga o medo fora, entregue sua vida a Deus e vai ser uma bênção. Chegar aqui, você vai tomar cuidado, vai usar o álcool gel e tudo, e vai ser tudo beleza aí. Vamos ler o texto? Aí a gente encerra, a gente ora. Eu creio que Deus já ministrou seu coração. Quantos já receberam? Quantos já receberam aí? Eu já recebi aqui muito. Porque quem prega também recebe, você não tem ideia. Tem coisas que eu só vi aqui, eu li o texto, mas não vi. Aí aqui, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Vamos ler? Vamos ficar de pé aí, irmãos. Tito, capítulo 3, versículo 1. Só nessa leitura a gente já vai assim nadar no rio de Deus. Diz assim o texto. Lembra-lhes de que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem e não sejam briguentos,
mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Muito forte, né? Verso 3. Vamos lá, irmãos, numa só voz. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, amém, irmãos? Versículo 8. Fiel é a palavra, e quero que a proclamem com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Evita, porém, olha aí, irmãos, vamos repetir. Evita, porém, versículo 9. Eu vou até perguntar, essa linguagem hoje está sendo posta? Qual é a tradução? Show de bola, é essa mesmo, vamos lá. Verso 9. Evita, porém, questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Desculpa, irmãos, verso 10, deixa eu ler de novo. Ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Poder sentar? Texto lindo, né? E eu creio que depois da explanação de Mateus 22, nós percebemos o valor desse texto. No meu coração, quando Deus trazia ao coração essa ministração, a ênfase era Tito 3. Tito foi escrito por Paulo, endereçado a Tito. Tito era uma pessoa que acompanhou Paulo nas suas tarefas. Ele era um companheiro de prisão em Roma. Ele visitava Paulo em Roma. Você vai encontrar no texto de 2 Coríntios ele citado pelo menos 2 ou 3 vezes. Ele é considerado uma pessoa de confiança de Paulo. Para você ter uma ideia, ele ficou em Creta como alguém que ia fiscalizar o que Paulo ensinou, se é que eu posso dizer assim. Você vai encontrar Tito na caminhada que Paulo fez com Barnabé. Você lê lá o texto de Gálatas 2, você vai encontrar Paulo falando de Tito. Irmãos, e aqui Paulo está dizendo a Tito a respeito da conduta cristã que deveria ser levada adiante pelos crentes. Provavelmente Tito estava liderando alguma obra que o Senhor tinha colocado. E Paulo estava orientando esse homem, e ele começa dizendo, olha, que todos se sujeitem aos governantes, às autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Só uma explanação de alguns minutos, olha só. Seja preparado para toda boa obra. Aí, Paulo, no verso 2, ele diz o seguinte, ó, verso 2, que a ninguém difamem. Esse ninguém aqui que ele está falando, ninguém difame o governante. E ele cita, ninguém difame o governante, e não sejam briguentos,
mas pacíficos, mostrando com toda a mansidão para com todos os homens. Quem são todos esses homens? Os governantes, claro, uns aos outros. Mas no começo, no verso 1, Paulo diz: se sujeitem aos governantes, aos governadores. Aí engloba não o governador em si, mas todas as autoridades. Sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Irmãos, quando uma pessoa não gosta do governante, o que é que ele faz? Ele endurece. Ele fala mal, ele fala para não submeter, e ele cochicha no ouvido do outro: rapaz, isso não presta. E começa essa conversa toda. Aí olha o que Paulo diz. Irmãos, isso aqui é muito forte. Paulo diz no verso 3 o seguinte: outrora nós também éramos insensatos. Note aí, irmãos, acompanhe aí na sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, traga da próxima vez. Ou acompanhe no seu celular. Se você nos visita, baixa uma Bíblia para o seu celular aí, você vai gostar. Versículo 3. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha só, você que está falando mal aí do governante, por causa do que ele fez, você não gostou? Você está lembrado que você também era assim? Você está lembrado que você também era? Olha a lista, irmãos, que Paulo está dizendo. Nós estamos falando do texto, tá, gente? Nós estamos buscando levantar o que Paulo estava buscando falar para Tito, para ele ensinar. Versículo 3. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a outras paixões, a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aí no verso 4, quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: você que acha ruim, que fala mal, que cochicha, que fofoca mesmo, que traz problema, que tem denegrido a imagem do governante, você que está insatisfeito, está doido para pegar em espada, para tirar ele, numa linguagem da época, as sedições, né, que tinham em Jerusalém, por exemplo. Você que está chateado com os pecados do imperador César, você está lembrado que você também fazia isso? E Deus se manifestou a você, salvando você. Irmãos, eu quero lembrar aqui um princípio básico para a gente compreender a vida. Meu irmão, quando você pegar a pedra para jogar na mulher adúltera, não se esqueça dos seus. E você, se não tiver pedido perdão a Deus, você não tem autoridade para estar corrigindo. Eu ouvi de uma pessoa que eu respeito muito, uma pregadora. Ela disse: olha, logo no começo da minha caminhada, ainda jovem, eu disse para mim mesmo: nunca vou cobrar algo que eu não tenha ainda alcançado. Nunca. Achei muito interessante isso. Ou seja, é o princípio que, para que eu me submeta, para que eu respeite as autoridades, veja bem, irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, nós, por sermos crentes, não quer dizer que nós vamos ser, agora falando da nossa época, do nosso tempo, ninguém vai ser um robozinho na mão do governante. Olha, rapaz, fica calado, é o nosso presidente, é o nosso prefeito, é o nosso... Não, nós não estamos falando disso, irmãos. Sempre haverá algo que nós não concordamos, é isso que nós estamos falando. Sempre haverá uma discordância de algo que alguém fez. Mas que isso não sirva para tirar você da linha. Dê a Deus o que é de Deus. Que isso não sirva, que a má conduta do governante, seja aquele ou esse, não tire você do propósito do Senhor. E
tem acontecido, irmãos. Tem gente que perde a linha. Tem gente que diz, eu não quero mais saber. Aí você pergunta, mas por quê? Porque tem lá um monte de decepções, um monte de história para contar. Ou seja, ele olhou para aquela pessoa que está no poder, seja quem for, seja um prefeito, seja um governador, seja o presidente, seja um deputado, senador, um vereador, olhou para aquela pessoa, viu o que ela fez, xingou, vamos dizer assim, para resumir, né? Ninguém xinga, né, irmão? Nós somos crentes. Mas eu estou tentando resumir que ela falou algo que não poderia. E aí fechou o coração, ficou brabo da vida. E não notou que a vida espiritual parou ali. Você sabia que a vida espiritual de uma pessoa pode parar num dia e hora com um acontecimento? Está lembrado do texto de Apocalipse 3? Que o Senhor diz assim para uma das igrejas: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, o dia que caiu tem uma data, tem um acontecimento. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que está assim de gente, que estava até indo bem, mas aí olhou para o mau testemunho, para aquilo que fez, roubou. Pastor, o senhor não tem ideia, roubou muito, fulano roubou muito. Saiu no jornal, pastor. Aí a pessoa deixa aquilo entrar no coração, aí fica pensando, será que eu tenho que viver? Será que eu tenho que confiar em alguém? Será que a vida vale a pena? Aí, quando ela nem percebeu, ela deu o que era para ser dado para Deus, a vida dela, para o governante. Você sabia que está cheio de gente que a vida é determinada pelos outros? Você sabia? Tem é muito, meu irmão. Tem é muito. E aí eu incluo todo mundo, é pastor, é todo mundo. Se você encontrar um pastor dizendo, eu não sei mais se eu quero pastorear, ele entregou o ministério dele para as pessoas. Pode perguntar para ele. Ele se magoou com a ovelha, ele começou a falar, começou a dizer, não, mas ninguém ama, ninguém faz, a gente prega e nada acontece. Ele entregou, ele deveria perguntar para si mesmo, quem me chamou ao ministério? Foi essa pessoa que me feriu? A resposta, não. Aí ele vai olhar para o trono e ele vai ver que Deus permanece lá com o trono, no trono e com todo o poder. E ele deve a ele prestação de conta. Por isso, irmãos, que eu estou aqui há 15 anos. Hein? Há 15 anos. Vai para 16 agora em abril, não é? Espero que a igreja esteja feliz com o pastor, né? Eu não estou querendo ouvir elogios, pode ficar tranquilo, eu não sou movido por elogio, tem que falar para mim, eu estou muito feliz. Não, irmãos, não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu, quando acordo de manhã ou vou dormir, eu olho para o trono. É isso que me move, é isso que me renova, é isso que me dá vontade. Se você sentar comigo hoje, eu estou cheio de planos, animado para servir a Deus. Você sabia que eu tenho o maior privilégio? Eu me sinto um privilegiado de ser um pastor. Eu me sinto privilegiado. Se eu pudesse escolher, eu ia dizer, Senhor, eu quero, se eu pudesse escolher. Só que não escolhemos, quem escolhe é o Senhor. E eu sei, irmãos, com tudo isso, tem lágrima, tem dor, tem dificuldade, não é brincadeira não. Tem hora que o negócio aperta, mas no final, com alegria. Por que disso? Porque ser pastor é a melhor coisa que tem? Não, irmãos, não é ser pastor a melhor coisa que tem. Fazer o que Deus quer é a melhor coisa que tem. Você quer encontrar felicidade? Você quer acordar animado? Você quer dormir feliz? Faça o que Deus quer que você faça. Deus te deu filhos, seja a melhor mãe. Deus te deu filhos, homem, seja o melhor pai. Deus chamou para ser pastor, procure ser o topo do que Deus quer. E o topo, irmãos, não é estar na mídia, o topo não é estar lá na internet e tal, com milhares de seguidores. O topo é fazer o que Deus tem ordenado.
O que Deus ordenou a Jesus naquele momento foi cuidar de 12. Eu não sei o que Ele ordenou a você. E se você está aqui hoje dizendo assim, eu não sei o que Deus tem para mim, o que Deus quer que eu faça, você está enrolado. Você está feio. Porque todo crente tem que ter convicção do que Deus quer. Porque quando se tem convicção, você vai estabelecer foco. Você vai se esmerar naquilo. E nada vai tirar você desse foco. Mas se você estiver solto, sem rumo, qualquer um chega e leva. Você sabia que essa é a estratégia das lojas? Quando uma loja faz propaganda para você, seja na internet ou você passando na frente dela, o vendedor te chama, ele está querendo endereçar o seu salário para a loja dele. E todo bom comerciante vai fazer uma boa propaganda e vai fazer você se sentir muito bem em adquirir. Uma pessoa que sai com o bolso cheio de dinheiro, sem um propósito, ele vai ser chamado pelo comerciante, está fazendo o trabalho dele, e vai comprar coisas que não tinha programado. Decida muito bem o que você quer. Em se tratando da vontade de Deus, quem decidiu a vontade para você é o próprio Deus. Cuide em saber a vontade dele para a sua vida. Eu sabia desde cedo na obra de convertido, eu sabia desde cedinho que eu era chamado ao ministério. Logo, no primeiro ano eu já sabia. O que isso fez? Eu estabeleci o foco. Buscar ao Senhor. Eu dizia para mim, quando eu estava lá jejuando, aí eu dizia assim, Senhor, se manifesta na minha vida, Senhor. Eu preciso ter experiência contigo. Porque se eu vou pastorear um dia, como que eu vou pastorear se eu não te conhecer? Eu lembro com muita alegria dessas coisas. Lembro com muita alegria. Então, eu hoje estou pregando a você aqui, estou ministrando a palavra de Deus. Eu creio que Deus está falando no seu coração. E Deus está dizendo para você, dê a Deus o que é de Deus. E dê a César o que é de César. Não envolva-se com coisas que estão tirando a sua paz. Não permita que dores dos homens façam com que você saia da linha que o Senhor estabeleceu para você. Meu irmão, você que não consegue perdoar alguém, fácil, decida perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Quer ver como não é um sentimento? O que é que nós faríamos que levaria a Deus a decidir nos perdoar? Não existe. Não existe. Todo homem, quando pecou, estava em trevas e no escuro não dá para fazer nada de bom. Mas Deus decidiu nos perdoar. Ele rasgou os céus para colocar Jesus aqui na terra por meio do Espírito Santo. Jesus nasceu na terra como um homem, como um homem obedecer a Deus até a morte de cruz. E como um homem nascido na terra, mas fiel, morrer como eu e você morre. Mas porque não pecou, a morte não podia segurar. Então Deus legitimamente o ressuscitou. E todo aquele que agora olha para ele e crê nele, e decide seguir os seus passos, um dia morrerá nesta terra como todo homem morre, mas ressuscitará como Jesus, e somente Jesus ressuscitou. Você ressurgirá como ele ressuscitou primeiro. E eu quero, com estas palavras, convidar você, meu irmão, domingo de manhã. Eu quero explanar o texto de Tito 3, verso 1 ao verso 11. Nós só fizemos aqui uma introdução. Para entender o seguinte, nós temos que agora nos aprofundar no texto, o máximo que Deus nos conceder, para entender que conduta é essa que Ele espera de nós diante das autoridades. Sabe o que Deus quer fazer, meu irmão? Deus quer levantar um povo que tem uma conduta que não abre mão por nada da comunhão com Deus. Os homens podem pecar, acontecer, fazer e ser o que eles quiserem, mas você permanece na linha.
e permanecendo na linha, sabe o que vai acontecer? Os pecadores que estiverem em pleno vapor no pecado, em pleno andamento, eles vão se cansar, porque o pecado só traz frustração. No começo parece ser uma coisa maravilhosa, é ouro em pó, é um rubi, mas depois se torna fel na garganta, se torna pimenta nos olhos. E essa pessoa cansada, eu creio, irmãos, Deus vai bater no ombro dela e vai apontar para você, para ela olhar para você. Está vendo fulano? Pois é. Está vendo um sorriso no rosto dele? Está vendo a família dele? Foi tudo eu que fiz. Eu quero fazer na sua vida também. Agora, meu irmão, se nós não sairmos do nível da insensatez que está aí no verso 3, da desobediência, do extraviado, daquele que põe em primeiro lugar as paixões e os prazeres, daquele que não abre mão das invejas, do ódio, as pessoas não terão a quem olhar. Quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho, por que aquele não gritou lá dos céus, ei, me sirvam, eu fui à terra e venci, agora sirvam-me, me sigam? Por que ele não fez isso? Porque por onde veio o problema tem que vir a solução. Foi de um homem que veio o problema, Adão. De um homem veio a solução, Jesus. Mas essa solução as pessoas vão crer, muitas delas vão crer quando essa solução estiver muito nítida na minha e na sua vida. As pessoas não gostam de Jesus, muitas pessoas não concordam com religião. Mas essa pessoa que não gosta de religião, muitas vezes respeita profundamente você. São pessoas que não acreditam nos outros, mas essa pessoa respeita você. Talvez se você me levasse para pregar, eu entraria por uma porta, ela sairia por outra. Mas se você falar, essa pessoa que respeita você, porque te conhece, e ela vê em você o que Cristo veio fazer, ela vai pelo menos dizer, eu preciso acreditar. Eu não consigo, mas eu não posso negar que esse meu amigo mudou. Meus irmãos, eu estou aqui proferindo essas palavras com o coração chorando. Literalmente, com anseio de choro. Porque é como se eu visse Deus querendo bater no ombro de tanta gente. Mas não há quem apontar. O homem só tem se extraviado por aquilo que é de César. E há tão poucos dando a Deus o que é de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Fique de pé, vamos orar. Só nos resta orar. Graças a Deus por isso. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, misericórdia. Misericórdia sobre os nossos corações. Misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Meu Deus, temos cometido tantos pecados, Pai. Temos saído tantas vezes do propósito. Temos nos embrenhado por tantos caminhos que não são os caminhos do Senhor. São tantas mazelas, tantas palavras sem sentido, tantos brigueiros, tantas posturas onde as pessoas têm se embrenhado em tantos assuntos que não tem nada a ver. E a pregação do Evangelho passa longe, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai.
Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, os extravios. Perdoa as discussões. Perdoa os maus testemunhos. Perdoa, Senhor, estarmos tão perdidos. E eu falo assim, Senhor, me identificando com meu irmão que está vivendo fora do propósito. Senhor, é parte de mim, é parte do corpo. Perdoa-nos, Pai. E como igreja local, Senhor, ajuda-nos a viver. Ajuda-nos a viver a Tua palavra, Pai. Livra-nos, Senhor, de sermos empecilhos às pessoas, de sermos barreira com maus testemunhos, por causa da má conduta. Meu Pai, tantas reclamações, e reclama. Quando de Ti é que vem o maná, Senhor? É de Ti que vem todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. E enche a nossa boca com o Evangelho. Levante as tuas mãos, meu irmão. Enche os nossos lábios com o Evangelho da graça, com a Tua presença, com o Teu poder, com o Teu nome, Senhor, sobre nós, com a Tua presença poderosa. Enche-nos da Tua presença, revela o chamado, revela o foco, revela a vontade do Senhor para cada um, Senhor. Cada um que está agora acompanhando, Senhor, esse culto, esta pregação, essa ministração, que o Senhor se revele trazendo o que o Senhor quer que seja o foco. Ah, Senhor, tantos precisam se esmeirar na obra que o Senhor tem ministrado, mas resistem à Tua voz. Eu te peço agora, Senhor, que caia por terra agora toda resistência caia por terra agora. Todo o coração endurecido seja amolecido pela Tua presença. E a Tua palavra, que é martelo, quebre agora este coração. E cada um se renda genuinamente. Meu Deus, e diante de Ti assuma o chamado, assuma a obra específica. Senhor, onde essa pessoa será levantada como guerreiro de oração, como evangelista, como missionário, como pastor. Senhor, desde já, seja assim, meu Pai, no nome de Jesus.